Amém? Hoje eu estou um pouco fanhosa. Perdoem a minha voz. Obrigada, minha filha. Deus te deu um varão cheio do Espírito Santo. Só a Luá falou amém. Varão para cheio do... Amém. Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 15, verso 11. Quem já pegou essa virose aí? Gente, que virose, hein? Com força. Hoje é meu 4º dia de antibiótico, antialérgico lá, corticoide. E o negócio tá pegando ainda. Renzo até disse, amor, se você quiser, eu ministro. Eu falei, não posso, porque eu creio e eu sinto no meu coração que o Senhor preparou essa mensagem para essa hora, principalmente hoje, em um dia tão importante, onde nós estamos comemorando os 4 anos da Lion. Amém? Que alegria, né? Muita alegria, porque a gente fala, né, um lugar de improváveis. E de fato, a Lion é um lugar de improváveis, começando por mim, pelo Renzo. Nós nunca imaginamos na nossa vida, quando nós nos convertemos, que o Senhor nos traria até aqui. Eu nunca imaginei que os meus pés tocariam em Macapá para morar aqui. Eu lembro quando eu desci do avião, eu disse assim, Renzo, para onde tu veio me trazer? Cidade quente. E olha que Manaus é quente, gente. Muito quente, abafado. Só que eu achei Macapá muito mais quente. Só que aqui, glória a Deus, tem vento. Em Manaus não tem vento, é abafado, né? Mas aqui, glória a Deus, tem vento. E os planos do Senhor, eles são incríveis, porque eu não queria vir para cá. Eu não queria vir para Macapá, eu não queria uma igreja, eu não queria nada disso. E aí hoje, às vezes as pessoas me perguntam, e aí, você já gosta daqui? Como que é a sua vida? Você tem vontade de voltar para Manaus? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu não me vejo em outro lugar. Eu amo o Amapá, eu amo Macapá. As minhas amigas brincam lá, porque eu falo que é a minha cidade. Ela diz, não é a tua cidade, tu está emprestada. Eu falo, não é a minha cidade. Eu oro por esse lugar, eu oro pela saúde desse lugar, eu oro pela infraestrutura desse lugar, eu oro para que essa cidade seja cheia da glória de Deus. Esse é o meu desejo, amém? E o que Deus vai fazer aqui conosco, que possa alcançar, ultrapassar barreiras, que possam alcançar milhares e milhares de vidas que não conhecem o Senhor Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo abriu? Lucas capítulo 15, verso 11. Amém? Vamos ler. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou. Repita comigo, desperdiçou. Mais uma vez, desperdiçou. Muito bem, os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai,
pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Eu vou ler até aí. Tem a outra parte que fala, né, do filho que ficou e como ele fica chateado com a volta do filho que foi, mas eu não quero me concentrar nisso. Eu quero que nós nos atentemos só para essa primeira parte da parábola, que é o filho que morava com o pai, pediu sua parte na herança e foi. Essa mensagem nasceu mais ou menos, eu acho que 3 semanas ou 4, não lembro muito bem, mas eu estava assistindo um filme. E quando eu estava assistindo esse filme, o rapaz falou assim, que pródigo significava desperdiçar. E eu nunca tinha parado e olhado por esse lado, né? E eu fiquei com aquela palavra, desperdiçar, desperdício. Comecei a pensar nessa palavra, desperdício. E o tempo foi passando e o Senhor foi falando comigo. Eu não me dei conta que primeiro Ele queria tratar comigo, né, para que depois eu trouxesse essa palavra à igreja. O Senhor foi falando comigo. E acho que semana passada, não, 2 semanas mais ou menos, eu fui ali no Maracá comprar uma coisa e tinha um rapaz sentado na calçada. E quando eu passei, ele estava com umas palhas assim do lado dele, ele estava acocado na calçada. Eu passei e ele falou assim: a senhora pode comprar o meu trabalho? E infelizmente o trabalho do rapaz hoje está assim, eu trouxe para vocês verem, mas não era assim. A Aline chegou a ver, era verdinha, palha, tudo bonitinho. E eu vou explicar para você o que aconteceu. E eu olhei e eu ainda tenho muita dificuldade de ajudar as pessoas que estão às vezes pedindo alguma coisa e eu olho de repente tá com saudade da mãe, e eu olho de repente e eu não vejo aquela pessoa fazendo nada. Eu vejo aquela pessoa só pedindo, e aí parece que é mais fácil pedir. Vai para uma porta de um supermercado, e vai para uma porta de um banco, vai para algum lugar e ela pede. E isso eu ainda tenho muita dificuldade, porque eu falo: Senhor, meu Deus, por que ele não pega pelo menos uma garrafinha de água, um bombom, alguma coisa para vender? Porque às vezes o que parece que é mais fácil pedir. Porque às vezes eu não estou falando que isso é a situação de todo mundo e generalizando, mas a maioria é assim. O pecado te leva para um lugar tão distante de Deus que você perde a sua dignidade e acaba sendo mais fácil pedir do que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Mas quando eu passei, o rapaz estava com as palhas todas verdinhas e ele fazia, né, esse artesanato, esse gafanhoto, né? A gente pode chamar de gafanhoto. Eu falei que era um louva-a-Deus, um gafanhoto. E eu olhei assim, ele pediu para que eu comprasse um café para ele. Eu fui lá, comprei, trouxe de volta. E quando eu fui entregar, ele me deu. Eu falei: não precisa, ele me deu. E era muito bonito, muito bonito. Era tão bonito que eu entrei no carro e eu fiquei olhando para isso e parecia assim de verdade, verdinho. E quando eu olhei, o Senhor mais uma vez falou comigo. Ele disse: desperdício. E eu achei incrível, porque eu fiquei olhando esse gafanhoto. Eu fiquei olhando esse gafanhoto e eu entrei no carro e eu comecei a prestar atenção nos detalhes. As antenas eram ajeitadas. Você olhava isso aqui, os cortes eram todos iguais.
E eu olhava e parecia que eu estava segurando um gafanhoto de verdade na mão. E o Senhor falou comigo: desperdício. E ali eu entendi o que o Senhor queria falar comigo. E eu fui para a parábola do filho pródigo e fui estudar. E mais uma vez o Senhor falou comigo sobre desperdiçar aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. E hoje eu quero falar para você sobre uma vida de desperdícios. Uma vida de desperdícios. E eu digo que o Senhor falou primeiro comigo. Vocês vão me desculpar hoje. Uma espada ao nariz. Mas vai dar tudo certo, amém? Então, o Senhor falou comigo sobre desperdiçar. E eu fui para essa parábola do filho pródigo. E eu fiquei mais mexida do que eu já estava. E eu quero te convidar a passear comigo nesse texto e entender que se você desperdiça aquilo que Deus coloca na sua mão, isso é um erro, um dano irreparável. Quando eu olhei para esse rapaz e eu vi, eu queria tanto, depois eu ainda pensei em ir lá para comprar um novo dele, para ver se você conseguia enxergar o detalhe de riqueza que foi feito esse gafanhoto. E eu falei, como que ele pôde fazer isso de uma palha? Uma palha que a gente pega, joga, pisa e vai ao vento. E o Senhor disse assim para mim: você vê os detalhes e você fica perguntando como ele pode fazer isso. É simples, eu coloquei esse dom dentro dele, eu coloquei esse talento dentro dele. Mas infelizmente ele não escolheu o caminho que ele deveria escolher. Então o talento e o dom que eu coloquei dentro dele hoje são desperdiçados. E eu fiquei arrasada. Mas eu fiquei muito, 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 porque até então eu ainda não tinha dado conta que o Senhor estava falando comigo. Eu estava falando, meu Deus, isso é uma palavra para eu compartilhar com a igreja. Uau, que palavra! E eu não tinha dado conta que o Senhor estava tratando comigo, primeiramente. E aí é por isso que nós sempre falamos aqui na igreja: escolha com quem você deve andar. Escolha, seja uma pessoa seletiva mesmo. Não ande com qualquer pessoa. Ande com pessoas que querem a mesma coisa que você. Eu estava numa mesa de café com as minhas amigas, porque sim, essas são as amigas que o Senhor trouxe para conviver comigo. E eu estava nessa mesa de café e eu fui confrontada, porque eu larguei algo que o Senhor entregou nas minhas mãos. E eu desperdicei aquilo que Ele me entregou. E no momento quando eu comecei a ser confrontada por elas, eu quis me ajeitar, quis falar alguma coisa, quis me reposicionar, mas nenhuma delas sabem como estava gritando dentro de mim, falando: meu Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira dessa mesa. Porque eu sabia que ali elas estavam sendo boca de Deus na minha vida. E foi muito difícil ver, porque às vezes nós andamos com o Senhor e achamos que nós estamos fazendo tudo certo. Mas foi muito difícil ver que eu negligenciei, que eu desperdicei algo que o Senhor colocou na minha mão. Foi muito difícil ver que eu não fui fiel no pouco. E o Senhor nos chama para ser fiel no pouco, porque Ele vai nos colocar no muito. E é por isso que eu quero dividir essa mensagem com você. A primeira coisa que eu quero te falar, que eu quero te chamar a atenção, é que esse filho, a Bíblia diz que ele morava com um pai. Ele estava com um pai. Então hoje eu não quero falar aqui com as pessoas que não conhecem Jesus, mas eu quero falar daquelas pessoas que já conhecem Jesus, que entregaram a sua vida para Ele, que estão na casa do pai e que andam com o pai. Essa história de um filho que estava com o pai. E a Bíblia diz que ele chega com o pai e diz assim: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E eu fico imaginando a dor no coração daquele pai, porque qualquer pessoa falaria o quê? Meu Deus, eu ainda nem morri. Porque herança é aquilo que você deixa para a pessoa quando você já morreu. E aí você pega, eu imagino o pai dizendo: meu Deus, olhando para ele, eu ainda nem morri, ele já quer a parte da herança dele.
E ele vai lá e o pai prontamente reparte a herança. E a Bíblia diz que algum tempo depois ele vai embora para um lugar bem, bem distante. Eu quero te falar algo: toda decisão que você toma sem consultar a Deus, sem consultar o teu pai, ela tem um risco altíssimo de dar errado. Altíssimo. A Bíblia não nos conta que aquele rapaz disse assim: pai, eu estou pensando em viajar, eu estou pensando em montar um negócio, eu estou pensando em abrir uma fazenda lá no país tal, na nação tal, na cidade tal. O que o senhor acha, pai? O que o senhor pensa a respeito disso? Para isso eu vou precisar da minha parte da herança, para eu poder investir, para eu começar um negócio. Foi isso que a Bíblia falou? Não, a Bíblia disse que ele chega com o pai, que ele pede a parte dele na herança. Sabe, se você é filho de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador. E se você é esse filho, não queira tomar decisões sem consultar o Pai. Não queira viver de uma forma independente, achando que você é independente, que você pode ir, fazer e acontecer da sua forma, e que isso não vai ter consequência, e que as coisas sempre vão dar certo. Isso não é verdade. É um perigo viver longe de Deus. Sempre foi, hoje então é um perigo muito maior. É um perigo, e nós vemos esse filho que pede a parte da herança dele e vai. Então quero te falar, toda decisão que você for tomar, tudo que você for tomar, chegue com o pai e diga assim: pai, isso te agrada? Isso é para mim? E depois nós vamos entender por que nós temos que ter essa postura. Então chegue com o pai e fale: pai, é isso que o senhor quer da minha vida? O que o senhor acha? Eu estou tentando fazer tal negócio, eu estou tentando... Coloca, Senhor, pessoas que venham de ti para falar comigo. Me mostra na tua palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. O que uma lâmpada faz? O que uma lâmpada faz? Uma lâmpada ilumina o escuro. Então Deus diz: sabe o que é a minha palavra? A minha palavra é aquela que ilumina o teu caminho. É lâmpada para os teus pés. Então leve os seus planos, os seus sonhos diante do Senhor e pergunte para Ele. E não dê um passo sem você ter essa resposta, sem você ter paz no seu coração. Quer dizer que Deus fala conosco acerca de tantas coisas, mas acerca de você dar um passo importante na sua vida, isso Ele não vai falar. Ele vai ficar calado. Que interesse Ele teria de te ver se dar mal? Não é esse interesse de Deus. Ele diz que só Ele sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Só Ele. E nesses planos não estão incluídos o nosso fracasso. Nós fracassamos muitas vezes porque fazemos aquilo que nós queremos. Porque fracassar é diferente de passar um processo doloroso. Aí isso o Senhor faz porque nós somos teimosos e muitas vezes precisamos passar por processos para nos santificar, para melhorarmos como pessoa, para ter como exemplo Jesus. Então chegue com o Senhor, coloque os seus planos, os seus objetivos, os seus sonhos diante dEle. Tenha essa coragem e diga: Senhor, o que te agrada? O que não te agrada? Isso é certo, isso não é certo. Eu sei que o Senhor me criou para algo e eu não quero estar longe. A Bíblia diz que o filho foi para bem distante. Bem distante, eu não quero estar distante do Pai, eu quero estar na casa do Pai, eu quero estar perto do Pai. E muitas vezes, porque você não consulta Deus, você toma decisões que parecem que está tudo bem, mas vão te levar para longe de Deus. Aí você pode pensar: não, mas eu estou aqui, eu estou frequentando a igreja, eu estou, venho aqui, eu oro, eu participo do ministério tal, olha, eu ajudo com isso, eu ajudo com aquilo. Eu quero te falar que pessoas chegaram com Jesus e falaram assim para ele: Senhor, mas eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Sabe o que a Bíblia disse? Que ele disse: afastem-se de mim, eu não os conheço.
Ser usado por Deus não significa que você está sendo aprovado por Ele. São duas coisas totalmente diferentes. Então não faça isso. Não queira ser independente de Deus. Não queira andar pelas suas pernas sozinho, como se você conhecesse o futuro que te espera. Você não conhece. Às vezes nós temos tantos sonhos e esses sonhos vão nos levar para um futuro que não é bom. Não é bom, mas Deus conhece o nosso futuro. A segunda coisa que eu quero falar para você é que a Bíblia diz que esse moço, o filho mais novo, ele pegou a parte da herança e ele desperdiçou. Ele viveu de forma irresponsável. O que você está falando, Carla? Que eu e você temos uma responsabilidade com aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. Nós temos uma responsabilidade. E sabe o que é incrível? Que nós vivemos como se um dia essa responsabilidade não fosse ser nos cobrada. Mas ela será. Quando você estiver diante de Deus, aquilo que Ele te entregou, Ele vai cobrar de você. Ele vai. E aí? Eu tenho pavor disso. Por isso que eu fiquei tão ruim, tão mexida, porque eu tenho pavor de estar onde Deus não me chamou para estar. Eu tenho pavor de fazer aquilo que o Senhor não me chamou para fazer. Eu tenho pavor disso. De estar num lugar que o Senhor nunca quis que eu estivesse lá, mas eu estou. Porque um dia eu desejei, porque um dia eu quis, porque aquilo parece que é bom para mim. Tudo que o Senhor coloca nas tuas mãos, se você não trata com responsabilidade, não usa para a glória dele, é desperdício. É desperdício. Antes, nós achávamos não, era assim, para você servir Jesus, né? Você tinha que largar seu emprego, você tinha que largar tudo aquilo e vir para trás de um púlpito, ir para as missões, ir fazer isso e fazer aquilo. Hoje a gente já vive um cenário diferente. A gente já vive um cenário onde Deus quer te usar onde você está. Deus quer te usar aonde você está. Sabe, eu acho incrível porque eu vejo muito isso na vida do meu marido. Ele ocupa um bom cargo onde ele trabalha. E ainda assim eu não o vejo se corromper. Ainda assim ele tem muitas propostas e eu oro para que Deus continue preservando ele dessa forma. Ainda assim ele escolhe não se corromper. Ainda assim ele escolhe o lugar do trabalho dele, do sustento dele, que Deus colocou ele lá para suprir a nossa casa e a nossa família. Ele escolhe pregar o evangelho lá. É só vocês olharem para aquela moça ali atrás. Ela trabalhava com ele, hoje ela está aqui. É só vocês olharem para a Lisiane, que viajou. Ela também trabalhava com ele, hoje ela está aqui. E essa moça já trouxe a outra moça. Isso é evangelho. Ide, fazei discípulos. E foi engraçado porque às vezes a gente quer ser igual a todo mundo e acaba indo para um lugar onde Deus não quer que nós estejamos. E ele fez um podcast, e nesse podcast ele falou que ele não ia às festas do trabalho. Ele não ia, ele nunca ia a essas festas. Sempre tinha festas, mandavam um convite para ele, a presença dele às vezes tinha que estar lá, mas ele nunca foi. Então um dos chefes dele viu o podcast. Chegou nas mãos do chefe dele. Aí o chefe dele chegou lá e disse assim: tá importante, né? Aí ele: por quê? Aí ele disse assim: vi seu podcast, vi o corte, vi que você falou lá que você não vai às festas de trabalho. Ele: meu Deus, tanta coisa para cortar, né? Ele viu logo justamente isso. Vi que você falou que você não vai às festas de trabalho. Eu respeito você por isso, Renzo. Eu respeito você por isso. Eu respeito a sua forma, eu entendo. Mas você não acha que de repente... Não, chefe, eu não acho. Tudo que eu tenho que dar de entrega, eu entrego aqui.
segunda a sexta. Eu entrego assim tudo aquilo que eu posso. O extra, chefe, eu realmente não cabe a mim. Sabe? Então é uma pessoa que, além de assumir um ministério pastoral, ele está num lugar e ali ele não perde a oportunidade, porque na nossa célula, quarta-feira, tinha um casal que chegou com ele na quarta. O rapaz chegou lá, começou a chorar na mesa, ele falou: vai lá na nossa célula hoje de noite. E o rapaz foi com a esposa. Ele não perde a oportunidade, ele já entendeu o propósito dele. Sabe, muitas vezes nós desperdiçamos e negligenciamos aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, como esse jovem que estava na casa do pai, que tinha tudo, mas foi embora, pegou aquilo que o pai deu para ele. O que você está falando? Que todos nós temos coisas que o pai nos deu. Eu não sei quais são os teus dons, se você fala, se você canta, se você pula, se você dança, se você dá pirueta, se você serve. Eu não sei. Eu não sei se você é comunicativo, se você é autoastral, se as pessoas querem estar do seu lado porque você fala bem, porque você é alegre. Eu só quero dizer que se você não está usando isso para a glória de Deus, você está desperdiçando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Se Deus te deu um dom para curar as pessoas, se você é um médico, uma médica, e você chega com cada paciente na sua frente e não fala do principal remédio, então você está desperdiçando aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Se você deixa as pessoas entrarem na sua vida e saírem da mesma forma, às vezes você até sabe que a pessoa está vivendo uma vida que não agrada a Deus, mas porque você não mistura trabalho com evangelho, trabalho com igreja, são duas coisas totalmente diferentes. Na igreja, sou eu, filho de Deus. No trabalho, não. No trabalho, não. Trabalho é outra coisa. Eu quero dizer que você está desperdiçando aquilo que Deus te deu e você vai ser cobrado por isso. Porque se você está nesse lugar que o Senhor te colocou, foi o Senhor, porque a Bíblia diz que nós não temos nada se do céu não nos for dado. Se o Senhor te colocou nesse lugar e você não faz, você não fala, você não evangeliza, você não prega, você não fala do amor de Jesus, então eu quero te falar, você está desperdiçando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Se você acha que ser crente é ser só aqui dentro, então eu quero te falar hoje, você está equivocado. Aqui dentro nós estamos na mesma roupagem. Quem não nos conhece são os de fora. E às vezes pessoas que estão na mesma roupagem que nós não queremos nos envolver. Ai não, eu já tenho problema demais. Deixa o fulano dar conta da vida dele. Desperdiçando. Se Deus te deu o dom de ensinar o que quer que seja, e você não está fazendo isso, você está desperdiçando. Porque você precisa entender que tudo que Deus nos deu é para a glória dele. O que você faz depois disso, depois da glória dele, aí é o seu trabalho. Mas primeiro é a glória dele. Eu e você, nós não podemos separar. E sabe, eu fico triste porque eu vejo pessoas separando o evangelho da vida cotidiana. Sabe? Aqui você adora, você louva o Senhor, você canta, você bate palma e você diz: Senhor, faz tudo de mim, e é isso, e é aquilo. Mas quando você sai por essa porta e você coloca a sua farda e você começa ali a sua semana, o Senhor não tem nada de você. Porque você toma as suas próprias decisões, você faz do jeito que você quer, você faz como você julga que é certo fazer. De nada vale. De nada vale esse evangelho. Esse rapaz desperdiçou aquilo que o pai tinha dado para ele. Ele poderia pelo menos ter o quê? Semeado, né? Ter montado algo. Mas não, ele desperdiçou. Porque a história é exatamente isso. É exatamente para falar para mim e para você que quando nós estamos longe do Pai, nós temos uma vida de desperdício.
Não pense que você está longe do Pai, que todas as coisas estão dando certo na sua vida e você está, uau, está tudo dando certo. Eu quero te falar da história de um homem que tinha na Bíblia que estava tudo dando certo para ele. Ele estava tudo dando certo, ele estava ganhando tanto dinheiro que um dia ele pensou e ele viu os bens dele. Ele disse: vou fazer um celeiro. Eu vou fazer um celeiro e eu vou guardar tudo que eu tenho. Assim, quando eu tiver velho, eu vou descansar e usufruir. E Jesus disse: mal ele sabe que a vida dele, a alma dele vai ser pedida esta noite. Gastamos o nosso tempo, que é precioso, muitas vezes correndo atrás do vento. É uma casa melhor, um carro melhor, uma família melhor, é dinheiro, é viagem. E é sempre a gente quer ir mais e mais e mais e mais. E nós não semeamos na eternidade. Nós nos esquecemos que isso aqui, é só uma passagem. Que vai chegar o momento que a nossa senha vai ser chamado. E aí, a verdadeira semente ficou aonde? Porque sabe, Jesus fala para mim e para você que nós não devemos ajuntar riquezas aqui na terra. Ajuntar. Ele não está falando que você não pode ser rico. Ele está dizendo que você não pode ajuntar riquezas aqui na terra. Sabe por quê? Porque a traça corrói, destrói, o ladrão vem e rouba. E tudo aquilo que você juntou, que você investiu o seu tempo, que é precioso, vai sumir num piscar de olhos. Aquele homem ganhou uma herança, ganhou dinheiro. Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de dizimar. Dizimar. Deus o livre devolver. Devolver. Entenda isso. Você não tem nada se do céu não lhe for dado. É isso que diz a palavra de Deus. Nós temos dificuldade de devolver os 10% ao Senhor. Sabe o que as pessoas falam? Mas isso é do Antigo Testamento. Depois que Jesus veio, não tem mais esse negócio de dizimar. Será mesmo? Será mesmo? Vamos lá em Lucas capítulo 21. Quero te mostrar uma coisa depois que Jesus veio. Lucas capítulo 21, verso 1. Lucas capítulo 21, verso 1. Todo mundo achou? Jesus olhou. Quem que olhou? Jesus. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E ele disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu? Não, bem alto, deu tudo que possuía para viver. Com Jesus é assim, ou é tudo ou é nada. É tudo ou é nada. E a gente tem uma dificuldade de devolver os 10%. Com Jesus é tudo ou nada. Ele disse: sabe quem que diante de Deus ganhou pontos aí? Foi a viúva. Porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. E a gente retém aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. A gente retém porque a gente tem medo, porque a gente não é dominado pelo Espírito Santo, a gente é dominado pelo medo, pela carne. Então a gente retém. Mas com Jesus ou é tudo ou é nada. Nós somos apenas administradores daquilo que Ele nos deu. E Ele nos dá a oportunidade, a graça, sabe de quê? De usufruir. Porque quanto mais você dá, mais você recebe e mais você usufrui. Sabe, eu não quero falar apenas de dinheiro, mas eu também quero te falar que se você tem colocado o seu dinheiro em um lugar que não agrada a Deus, eu quero te falar que você está desperdiçando aquilo que Deus te entregou. E eu quero te falar que num lugar talvez não muito distante, você colhe as consequências disso. E existe
N lugares que nós podemos colocar o nosso dinheiro que não agrada ao Senhor. Eu quero falar também dos dons e dos talentos que o Senhor te entregou, porque da mesma forma que você não usa o dinheiro para investir no reino de Deus, eu sei que isso é uma parte muito ferida da igreja. Essa parte de dinheiro é algo que eu e o Renzo pouco, não sei se uma vez já ou duas nesses 4 anos pregamos aqui nesse lugar. Porque isso fere o coração das pessoas. E esse era um dos motivos por qual eu não queria o pastoreio. Eu não queria de jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas olham e falam o que para você? Ah, olha aí, ó, com o meu dinheiro. Ah, olha aí, ó, a casa que ele vive. Ah, olha o carro que ele anda. Ah, olha não sei o quê. E eu não vou generalizar, porque eu sei que infelizmente, o evangelho também é um lugar para se obter muito lucro. Não foi assim que Jesus desenhou, não era assim que ele queria. Mas eu estou falando de pessoas que fazem um trabalho sério e que têm responsabilidade com a palavra de Deus. Nós falávamos sobre isso com um casal num discipulado que o Renzo estava falando, hoje eu ando numa picape Corsa, 1.800, sei lá, não sei, 1.900 e pouco, né? Já pensou se eu apareço com uma Hilux aí na frente da igreja? Nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre o coração dos irmãos. O que eles iam pensar? O que eles iam pensar? E a gente estava falando, né, que ia ter que justificar, falar de onde veio, que olha, foi assim, compramos de 1000 parcelas. Não era para ser assim. Sabe por quê? Porque quando é de madrugada e o nosso telefone toca, nós estamos lá. Porque nós deixamos as nossas coisas para fazer, os nossos afazeres, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, para servir as pessoas. Esse é o nosso chamado. Mas a Bíblia fala também que você também tem que receber por isso. Mas as pessoas, elas não querem. Elas olham como se você que leva a palavra de Deus, você sempre tem que andar numa simplicidade financeira, porque senão não combina. E esse foi um dos motivos por qual eu não queria de jeito nenhum ser pastora. Que eu falei, meu Deus, o Senhor sabe, eu vou escutar isso. Eu escutava as pessoas falando, eu vou escutar aquilo, eu vou escutar. Mas o Senhor sempre falou para mim, a sua aliança é comigo. Você vai responder diante de mim e não diante dos homens. E isso sempre fez com que eu avançasse. Mas eu quero te falar também que se você não tem a sua responsabilidade de dizimar e de ofertar, você está desperdiçando aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E talvez hoje você poderia estar vivendo muitas outras coisas financeiras, mas você não está, porque você ainda deixa isso ser mais forte na sua vida. Sabe por quê? Porque quando a gente não devolve para o Senhor, nós estamos falando que eu não confio em Ti, eu confio em mim. Eu confio em mim. E engraçado que esse é um assunto que não causa indigestão em quem faz. Quando a gente conversa com quem faz e é livre nesse assunto, o assunto flui. Mas quando a gente conversa com quem não faz, é uma coisa. Porque isso é algo, eu oro para que o Senhor trate no teu coração. E eu não estou falando que os dízimos são para salário do pastor, porque glória a Deus, hoje meu esposo trabalha, mas eu estou te falando que aquilo que você traz é para a obra do Senhor. Nós ajudamos pessoas que não têm condições, coisas que vocês não sabem. Nós vamos comer salgadinho, bolo, aqui nós fazemos festinha para as crianças, nós fazemos tantas coisas. Compramos, tem ar-condicionado, melhor caixa, tem isso, tem aquilo. Estamos orando para ir para um lugar maior, então é nesse lugar que o seu dinheiro é investido. E eu quero te falar algo, esse lugar é um terreno fértil. Esse lugar aqui, ele é um terreno fértil, pode saber disso. E eu oro para Deus para que até o fim das nossas vidas ele seja assim. E que em nenhum momento a gente se corrompa. Essa é a minha oração, mas eu quero te falar que hoje esse lugar é um terreno fértil, porque nós levamos com seriedade aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos.
Agora eu quero te falar também dos teus dons e dos teus talentos, porque se você é alguém que está desperdiçando o que o Senhor colocou nas suas mãos e você não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, você também vai dar conta. Você também vai dar conta. Sabe, às vezes eu converso com pessoas e falo, meu Deus, só precisa trazer ela para o meu time. Eu penso, só precisa pegá-la de jeito, ela precisa te conhecer, só precisa trazer ela para o meu time. Porque são pessoas cheias de talento, de comunicativa, que onde chegam, conseguem entrar em qualquer lugar, falar com as pessoas. E eu falo, meu Deus, se essa pessoa tiver Jesus, ninguém aguenta ela. Porque aquilo que o Renzo falou aqui, se você fala daquilo que você acredita, por que você não fala do Evangelho? Se Deus te deu o dom de falar, o que você está fazendo? Para quantas pessoas você está falando do Evangelho? Qual o tempo que você deixa, sabe? Que você pega e você separa e diz assim, Senhor, dessas 8 horas, essas 2, hoje eu vou falar para alguém de Ti. Se Deus te deu o dom de servir, quem que você está recebendo na sua casa para falar, irmão, vem aqui, vamos comer um churrasco, vamos falar da palavra de Deus hoje. Sabe? Se Deus te deu o dom de cantar, será que você tem buscado ao Senhor? E será que você tem falado, Senhor, eu quero te glorificar com o meu dom? E você não precisa estar aqui atrás desses instrumentos. Você pode cantar onde você estiver. Se você está no seu trabalho, você pode colocar um louvor, você pode cantar, você pode chamar alguém, você pode falar, deixa eu cantar esse louvor para você, eu não sei. Você pode pegar um violão, você pode ir para uma praça e você pode começar a adorar lá, porque Deus te deu esse dom, e você falar assim, Senhor, isso aqui é para Ti, e deixar o Senhor fazer o resto, porque a forma que Ele vai fazer é com Ele. Mas você precisa se colocar disponível. Se nós olharmos o tanto de pessoas que passam pela nossa vida todos os dias, será que você é uma daquelas que elas passam pela sua vida e saem da mesma forma que elas entraram? Ou será que você é daquelas que não deixa, pega no braço dela e deixa e fala, Jesus te ama, cara. Jesus te ama, Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um propósito para a tua vida. Ou será que você simplesmente cala porque você está no seu ambiente de trabalho? Não posso. Deus o livre, Pai. Fazer aqui, né? Vai que alguém vê e descobre que eu sou um agente evangélico infiltrado. Não é verdade? Vai que alguém vê e me tira da rodinha de conversa. Vai que alguém vê e diz, tô fora. Não quero mais andar com esse daí. Sabe? Então nós temos desperdiçado aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E isso é muito grave. Porque você vai ser cobrado. Sabe? E hoje eu quero fazer com que você tenha exatamente esse sentimento, que você pare e que você pense, que você diga assim, meu Deus, o que o Senhor colocou na minha mão? Porque eu não acredito que você olhe para você e você não veja pelo menos um dom que o Senhor te deu. Tem alguém aqui nesse lugar que olha para si e não vê um dom, uma coisa da qual que você é boa? Eu não acredito. Porque se tiver, eu vou falar o que é. E levantar a mão, vai dizer, eu vejo você fazendo isso. Eu vejo você fazendo aquilo. Todos nós recebemos. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos como vasos de barro com um tesouro inestimável dentro de nós. Você carrega um tesouro dentro de você. E você está vendo as pessoas morrerem de fome ao seu redor, e sabe o que você faz? Retém o tesouro para você, morrendo na pobreza, mas você retém para você. Não vou me envolver, não vou falar, sabe? E você vai ser cobrado. Então hoje o meu desejo é que você olhe para você e diga assim, Senhor, o que o Senhor me entregou que eu não estou usando para o reino? Porque é isso que Jesus veio fazer aqui.
além de nos salvar, de nos reconectar com o Pai, Ele veio também para que você saiba que você foi chamado para a glória dEle. Para a glória dEle. Eu disse que essa mensagem falou comigo porque há alguns anos atrás, eu não lembro quando exatamente, acho que talvez mais de 2 anos, o Senhor me chamou para fazer um devocional. E eu comecei a fazer esse devocional, só que para mim era muito difícil ir para frente das câmeras. E eu fui vencendo toda terça e toda quinta. Eu fui vencendo na dependência do Senhor. E eu fui fazendo esse devocional e eu escutei tantos testemunhos a respeito dele. Fui fazendo, cheguei aqui em Macapá, mas sempre com desejo de desistir. Ah, Senhor, não quero isso. Me tira desse lugar, não quero ficar aqui. Não quero fazer isso. Sabe por quê? Porque me tirava da minha zona de conforto. Me fazia ler a Bíblia, me fazia orar, me fazia pedir do Senhor revelação, me fazia ter que estar arrumada. E às vezes eu só queria estar jogada na quinta-feira em casa, mas eu tinha que fazer o devocional, então eu tinha que estar arrumado, passar pelo menos um batom. Me tirava da minha zona de conforto, que eu queria ficar lá no meu cantinho. E aí quando chegou aqui em Macapá, a igreja começou e eu parei uma vez. Falei, não, eu vou parar, vou dar uma parada, Senhor, eu tô cansado e tal. Parei, fiquei naquilo, mas Senhor, eu não quero voltar, é para eu voltar, não quero voltar, é para eu voltar. O Senhor falou comigo, audivelmente, que eu tinha que ser fiel no pouco, que Ele me colocaria no muito. Dessas pessoas não querem ouvir isso, elas não querem ouvir a Tua palavra, elas querem ouvir outras coisas, Senhor. E o Senhor falava, não tem a ver com você, Miracarla, tem a ver comigo. Vá lá e faça. Seja fiel no pouco que eu vou te colocar no muito. Ok, voltei para o devocional. Eu não lembro se eu fiquei parado 1 mês, 2 meses, eu realmente não lembro. Voltei para o devocional. Estava lá toda quinta-feira, a igreja começou a crescer, as pessoas começaram a chegar. E aí teve gente para começar a cuidar. O que eu fiz? Ai, Senhor, eu vou parar o devocional. Eu vou parar o devocional, porque o Senhor sabe, eu estou muito ocupada, tem muita coisa para eu fazer, Pai. O Senhor sabe, minha vida é uma correria todo dia. Fico imaginando o Senhor me olhando. Bababá. Parei o devocional. Parei o devocional dia 4 de setembro, não lembro quando foi o último. Mais ou menos isso. E parei, e de vez em quando eu lembrava, né? 19 de setembro. De vez em quando eu lembrava. E aí, devocional, né? Tá bom, mas é tanta coisa. Toda vez quando chegava quinta-feira, eu lembrava e dizia assim, mas é tanta coisa, tanta coisa. E aí, o tempo foi passando e o Senhor começou a falar comigo sobre desperdício. E quando eu estava nessa mesa com as minhas amigas, tomando aquele café, o Senhor trouxe o assunto à tona. E o Senhor disse assim, né? Usou-me e disse, até agora eu não me conformo, por que tu parou o devocional? Só foi ela falar isso, meu irmão. Vieram as outras metralhadoras para cima de mim. Tinha uma para a sala, uma não sei para onde. Aí eu fiz bati na mesa e disse assim, pois então vou fazer um desafio para vocês. Se for para eu voltar ao devocional, vamos orar e o Senhor vai falar comigo. Aí a outra se levantou com o filho no braço. Pois eu estou falando para você que o Senhor está mandando você. Eu falei, meu Deus, essas profetas, nem terminei de falar. Pois eu estou falando para você que o Senhor está mandando você voltar para o devocional. Aí eu, mas vamos orar. Você quer orar por quê? Se eu já estou falando que o Senhor está falando. Eu não queria falar, mas o Senhor disse para eu falar, então eu estou falando. Aí lá, tá bom, e eu ainda, né? Não, mas vamos orar, assim, só pra gente ter certeza, pro Senhor confirmar e tal. Chama a outra da sala. A outra vem, não, porque eu desviada. E eu assistia toda vez o devocional. Aí eu, pai do céu. Aí eu desviada da igreja. Eu assistia toda vez o devocional. Eu tava lá, desviada. E o Senhor tá vendo, e o meu pai disse, não, mas vamos orar. Oramos, fui para casa muito envergonhada. Quando foi no outro dia eu orei, eu falei, Senhor, fala comigo. Eu já sabia, o Senhor já tinha falado, mas às vezes a gente quer
ali colocar o Senhor numa situação que eu acho que ele fica, mas ele é bondoso, ele é misericordioso. Eu falei, fala comigo, Senhor. E a palavra que eu ouvi foi, seja fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. Ah, mas eu chorei. Eu chorei porque eu disse assim, eu me senti tão envergonhada, mas tão envergonhada. Mas uma vergonha que vocês não têm noção. De não estar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu me senti muito envergonhada. Eu falei assim, Senhor, eu não sei nem se eu posso voltar agora, porque eu estou com vergonha de Ti. Porque eu negligenciei algo que o Senhor colocou na minha mão. E é isso que eu quero causar em você hoje, que você sinta essa mesma vergonha. O que você está negligenciando que o Senhor tem colocado na sua mão? O que você está desperdiçando que o Senhor tem colocado na sua mão? Eu passei assim dias conversando com o Senhor e pedindo perdão. Eu ia voltar nessa quinta-feira, mas eu estava doente. Falei, Senhor, vai ser na próxima quinta, em nome de Jesus. Fanhosa, não fanhosa, estarei lá. Porque muitas vezes a gente não enxerga aquilo que o Senhor colocou em nós. Mas se você andar com pessoas que enxergam aquilo que Ele colocou em você, você vai avançar. Então na minha cabeça era um devocional. Devocional nem faz falta para ninguém. A outra veio de lá e disse, ei, o Senhor mandou voltar. A outra veio de lá, ei, eu estava desviada. A outra também estava desviada, assistia. A gente falava, tu viu, a palavra foi pra gente. E não sei o que, era aquela conversa. E eu negligenciando aquilo que o Senhor me entregou. Não negligencie. Não desperdice, não tenha uma vida de desperdício. Faça uma escolha, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou em mim, todo dom, todo talento que eu tenho, seja ele. Você pode olhar o seu talento e o seu dom, você pode achar ele tão pequenininho. Não tem problema. Seja fiel no pouco, que ele vai te colocar no muito. Mas não desperdice, porque se você pegar o seu talento, que é pequenininho, você colocar no reino, você investir no reino, o Senhor vai multiplicar. Ele vai multiplicar o seu talento. Agora, se você pegar esse talento, ainda que seja pequenininho, e você enterrar ele, naquele dia o Senhor vai falar, servo mau e infiel. Porque você pelo menos não vendeu o talento para trazer alguma coisa para mim. Mas o servo, ele enterrou. Não enterre aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Use o que o Senhor colocou dentro de você para a glória, para o reino. Diga assim, ó, eu vou ser uma pessoa que o Senhor vai ser glorificado através da minha vida. Não tem vida melhor do que essa. Quando você fica correndo atrás do vento, atrás de coisas materiais, eu não estou aqui falando que não é para você batalhar por essas coisas, é sim, mas eu estou falando que isso não pode ser a sua prioridade. A sua prioridade precisa ser o reino de Deus, porque o reino é o que vai continuar. A glória desse mundo, ela é passageira. Quem aqui já viu alguém levar dentro de um caixão uma casa, um celular, um carro, uma mala de dinheiro? Vai ver que tem gente até que leva para não deixar para os outros, né? Porque é assim. Quando eu morrer, escreve lá, coloca a mala de dinheiro dentro, para não deixar para os outros. Mas quem aqui, depois, meu filho, que aquele caixão desce ali, ó, já era. Você não leva nada. Aí vai começar a nossa vida eterna. E o que a gente semeou? Que vai chegar a hora da nossa vida eterna. O que foi semeado nesse tempo? Porque aqui é passageiro. Então pense nisso. Pense o que o Senhor tem entregado na sua mão, tem dado e você não tem. Você tem desperdiçado. Sabe? A Bíblia fala que houve uma grande fome naquele local. Será que aquele filho, quando decidiu pegar a sua herança, ele diz, vou-me embora, vou para um lugar bem distante, vou gastar tudo que eu tenho, porque depois vai ter uma grande fome e eu vou ficar sem nada? Será que foi isso que ele pensou? Só que sabe o que aconteceu? O inesperado chegou na porta dele. E quando o inesperado chegar na sua porta, será que você está preparado?
Quando o luto bater na sua porta, será que você é aquele que vai se afastar de Deus porque Ele poderia ter salvado, Ele poderia ter curado, Ele poderia ter impedido, mas não impediu, então não quero mais papo contigo? Será que você é esse? Quando o financeiro bater na sua porta e você estiver assim, ó, no zero, será que você vai se render e começar a fazer coisas que não são certas para sair daquela situação? Será que você vai estar preparado? Porque o inesperado chegou para aquele homem. Teve uma grande fome. E agora? O que você está querendo falar? Que tudo aquilo que você escolhe sem que o Senhor te dê a direção, você não sabe o que te espera. Mas quando o Senhor te aponta, Ele paga a conta. Quando o Senhor fala, faz, pode abrir o negócio que eu estou contigo. Meu irmão, pode estar todo mundo falindo ao teu redor, tu vai prosperar. Porque Ele falou, pode abrir. Quando o Senhor fala, pode fazer essa faculdade, que eu estou contigo, eu vou te usar aí, nessa área. Pode todo mundo falar para ti, não dá dinheiro não. Não faz não, minha irmã, que tu vai... Eu não, porque o Senhor disse para mim, então Ele está comigo. Eu não, sabe? Porque o Senhor, Ele conhece o futuro. Quem aqui esperava o Covid? Quem aqui esperava o Covid? Ninguém. O inesperado bateu na porta. Quantas pessoas tinham acabado de abrir negócios, fazer tantas coisas. Tantas pessoas perderam tantas coisas. Ninguém esperava o Covid. E olha aí o inesperado. Só que o Senhor, aqueles que consultaram o Senhor, continuaram firmes. Porque mesmo se caíram, o Senhor os levantou. Sabe? Então nós temos que ser pessoas direcionadas pelo Senhor, porque nós não conhecemos o futuro. Ei, não queira planejar o seu futuro, não queira planejar o seu futuro. Consagre Ele ao Senhor. Consagrar é separar. Separe, entregue nas mãos de Deus. Está aqui, Senhor, o que o Senhor quer? Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor conhece o futuro. Eu só estou vendo hoje, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe se esse casamento é para mim, se vai dar certo. O Senhor sabe se esse negócio é para mim, se vai dar certo. O Senhor sabe se essa faculdade é para mim, se vai dar certo. Eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia. Na metade da faculdade eu queria desistir do curso porque eu não tinha gostado. Aí eu não desisti porque um amigo falou assim, não desisto, já está mais da metade, termina. Aí eu falei, terminei. Aí o mesmo amigo, olha, abriu uma pós de ortopedia aqui em Manaus. Não tem para fazer pós na época na área de fisioterapia, você tinha que viajar. Ir para outra cidade, algumas amigas minhas chegaram aí para outra cidade. Só que a pós chegou em Manaus. Bora fazer, segunda turma já, a primeira já lotou. Meu Deus, eu não gostava de fisioterapia. Sabe o que eu fiz? Fui fazer a pós. Porque eu acreditei numa pessoa que disse, não, bora fazer a pós e tal. Fui fazer. Cadê a fisioterapia na minha vida hoje? Cadê a minha pós? Investi 6 anos da minha vida. 6 anos da minha vida eu investi. 6 anos que eu poderia ter investido outra coisa. Se eu já conhecesse o Senhor, falar, Senhor, qual a faculdade? De repente, teologia? Opa! Qual é a faculdade? Disse daquilo? Opa! Sabe? Não, mas eu andava aí, eu achava, fazia aquilo que eu julgava que era certo ou não. Sabe? Então eu quero te falar que se você tomar suas decisões, o Senhor conhece o futuro. Cuidado, porque provavelmente, como eu, você pode se pegar e falar assim, meu Deus, quanto tempo. Hoje eu olho para trás e digo, eu acho que eu faria ou direito ou comunicação. Uma dessas duas coisas. Eu olho para trás e falo, hoje eu faria. Mas naquela época, sem direção. Você tem um pai que conhece a sua história, que escreveu a sua história. Não escolha andar sozinho, independente dele. Aí a Bíblia conta que aquele homem caindo em si. Caindo em si. Se a Bíblia fala caindo em si, é porque ele não estava em si. É porque quando nós andamos longe do Senhor, é isso que acontece. Nós não estamos em nós. E nós começamos a fazer coisas e aceitar propostas e nos envolver com pessoas que
que se nós estivéssemos andando com o Senhor, eu não estou falando de alguém que vem no culto todo domingo, eu não estou falando de alguém que diz que é evangélico, eu estou falando de alguém que anda com o Senhor, que tem intimidade com Ele. Alguém que busca o Senhor. Aí, se você é essa pessoa, então você vai estar em você. Mas a Bíblia diz que aquele homem que se afastou do Pai, caiu em si e disse: meu Deus, porque a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Ele desejava. A Bíblia não falou que ele queria, a Bíblia não disse que ele estava morrendo de fome. A Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Os porcos sempre foram um animal impuro para o judeu. Sabe? O que isso me mostra? Que quando nós estamos longe de Deus, nós desejamos cada vez mais o pecado, e o pecado, aquilo que não é para nós, nós continuamos desejando. Por quê? Porque nós estamos longe do Senhor. E a gente deseja, e é mais desejo, e conquista uma coisa e é outra coisa, e é um desejo, e são desejos desenfreados, porque não acaba nunca. É incrível quando você olha e você tem uma visão espiritual, e você olha assim e se diz: meu Deus. E a pessoa, ela não se percebe. Ela não se percebe que sempre ela tem que estar comprando uma coisa para suprir um vazio que ela tem dentro dela. Ela não percebe que sempre ela tem que estar com uma mulher nova para suprir um vazio. Ela não percebe que sempre ela tem que estar com uma roupa nova, com algo novo, com um carro novo, com uma casa nova, um projeto novo, porque ela precisa suprir um vazio que tem dentro dela, que só é suprido por Deus. Por Deus. Sabe, a Bíblia diz que aquele homem cai em si. E ele diz assim: ei, pera lá. Até os funcionários da casa do meu pai, eles comem melhor do que esses aqui. Tem comida de sobra, tem pão de sobra. Eu vou voltar para lá e eu vou dizer assim: Pai, pequei contra o Senhor. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele diz: Pai, ele falando com ele mesmo. Aquela situação que o pecado faz com a gente, nos afasta bem para longe de Deus. Aí ele lá naquela situação, falando com ele mesmo, ele diz assim: Pai, ele fala já vendo na cabeça dele o que ele vai voltar, o que ele vai falar naquele retorno. Aí ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Deixa eu falar uma coisa. O teu pecado, o meu pecado, não é contra as pessoas. Primeiro é contra Deus. Contra Deus que você está pecando. Contra Deus. Não pense que você está pecando só com a sua mulher, que você está pecando com seu amigo, que você está pecando ferindo isso, ferindo aquilo. Não, primeiro você está pecando contra Deus. Primeiro você peca contra Deus. Aí depois você está pecando contra o homem. Ele diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contigo. Eu vou voltar, eu vou te pedir perdão, e eu vou falar para o Senhor que eu não mereço mais ser teu filho, mas que eu quero ser como um funcionário teu. Aí sabe o que me mostra? Não conhecia o Pai. Não conhecia o Pai. Não conhecia o Pai, porque como que um pai vai deixar um filho ser um funcionário? O pai abraça, o pai beija, o pai recebe. Porque o pai diz: o filho voltou. Não conhecia o pai. Quando você se afasta, quando você decide viver pelas suas escolhas, quando você decide fazer do seu jeito, sabe por quê? Porque você não conhece o Pai. Eu e você precisamos conhecer o Pai. Quanto mais nós conhecermos o Pai, mais do lado dele nós vamos ficar. Mais difícil nós nos afastarmos dele. Sabe? E aí, a Bíblia diz que quando ele chega, o pai olha para ele e diz bem assim: ah, voltou, né? Gastou tudo que eu te dei, né? Agora tá voltando, pedindo abrigo, é? Tá bom. Vai ser lá um dos meus funcionários agora, vai. É isso que a Bíblia diz que o pai faz? Não é?
Quando Ele vê que você está arrependido. Quando Ele vê que você reconheceu de verdade que você pecou contra Ele. Ele fala, te abraça. Ele te beija. Ele manda trocar tuas vestes. Ele coloca um anel no teu dedo. Ele manda trocar os teus calçados. Ele diz assim, eu estava esperando por você, filho. Vai lá, servos, funcionários. Mata o melhor novilho, o mais gordo, que hoje eu vou festejar. Esse é o nosso Pai. Que quando a gente fica lá na lamaceira do pecado, porque eu posso dizer isso, eu sei o que é, lamaceira do pecado, Ele vai lá, te estende a mão, porque eu reconheci. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que Deus tem que fazer tudo. Não, irmãos, tem uma parte que é sua, sabe por quê? A Bíblia diz que caindo em si, ele ficou pensando na mente dele o que ele ia fazer e ele continuou lá, foi isso? A Bíblia diz que ele foi. É uma decisão, você começa a entender, eu entendi, caí em mim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, ainda estou nesse pecado, meu Deus, eu estou negligenciando aquilo que o Senhor me deu, meu Deus, eu não estou fazendo nada daquilo que eu fui chamado para fazer, meu Deus, eu estou perdendo tempo, meu Deus, é tudo isso, vou continuar aqui. Foi isso que ele fez? Não. A Bíblia diz que ele foi até o Pai. Não adianta hoje você entender que você está negligenciando aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Não adianta você entender que o seu pecado está errado, que você está no caminho errado. Não adianta só isso, você precisa ir. Você precisa fazer, você precisa tomar uma atitude. Você precisa se comprometer com você mesmo em dizer, eu não vou mais viver isso, porque o meu Pai, Ele não me rejeita, Ele me limpa, Ele me lava, Ele troca as minhas vestes, Ele troca a minha sandália, Ele coloca um anel no meu dedo. Então eu posso voltar, e esse é um lugar seguro. Eu posso me comprometer, porque do lado do Pai é um lugar seguro. Eu posso ter segurança aqui. Mas não. A gente olha, vai me rejeitar, vai não sei o que, vai aquilo, vai outro. E o Senhor queria me mostrar. Você negligenciou, você falhou, você parou. Mas você está arrependida? Tô. Então eu troco as tuas vestes. Eu troco a tua sandália. Eu coloco um anel no teu dedo e eu te digo, vai e continua fazendo o que você fez. O que você fazia. Que você possa entender hoje. Que você possa hoje de verdade não escolher ter uma vida de desperdício. Não faça isso. Não faça isso. Não deixe chamar a sua senha e você não viver nada daquilo que o Senhor escolheu você para viver. Ai, Carla, mas eu não sei qual é o meu propósito. O meu propósito, minha irmã, o seu propósito é manifestar a glória de Deus na sua vida. Esse é o seu propósito. A forma que isso vai acontecer, quem sabe é Ele. Você só precisa manifestar. Ele vai falar onde, Ele vai falar com quem, Ele vai te colocar no lugar, assim como Ele me colocou aqui. Porque não fui eu, não era o que eu queria. Mas Ele colocou, porque a forma quem escolhe é Ele. Eu não queria dessa forma, eu queria manifestar a glória dEle de outro jeito. Mas quem escolhe a forma é Ele. Então não se preocupe com a forma, se preocupe em se comprometer e dizer, Senhor, a partir de hoje eu não desperdiço mais aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não vou ser mais um desperdiçador, não, Senhor. Um esbanjador, não. Eu vou viver comprometido com a vida eterna, porque isso aqui é passageiro. Esse precisa ser o seu desejo do seu coração. Fique de pé, por favor. Você precisa conhecer o seu Pai. E essa figura do pai e do filho pródigo, né?
do filho que desperdiça, retrata bem quem é Deus. Esse é o nosso Deus. Então por isso você não precisa ter medo. Você não precisa, porque Ele não é aquele que vai olhar para você e vai dizer: ah, é? Você voltou agora? Não, Ele não é esse Deus. Nem de longe. Ele é aquele que vai se alegrar. Ele é aquele que vai festejar a sua volta. Ele é aquele que é paciente, que vai olhar para você e dizer assim: filho, tá aí, filho, mais uma oportunidade. O nosso Pai, Ele é misericordioso, Ele é rico, abundante em misericórdia. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E hoje eu quero te fazer um convite. Para que você viva os planos de Deus, para que você não seja um esbanjador, para que você tome a direção certa, correta, para que você esteja protegido. Eu gosto de um versículo que Jesus disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, o desejo do meu Pai era que, vocês fossem como pintinhos, que a galinha protege assim, ó. Sempre é esse o desejo do Pai. Que o filho ande junto, porque Ele é o melhor para cada um de nós. Essa semana eu me deparei com uma imagem de uma águia. Eu não sei se era uma águia, mas era um pássaro muito grande. E esse pássaro estava passando como se fosse por um terremoto. E estava muito gelado onde ele estava. E ele estava coberto de gelo, com as asas abertas assim, e o terremoto muito forte, mas aquele pássaro não se mexeu daquele lugar. Continuaram gravando o pássaro. Quando foi no outro dia, o pássaro saiu e os passarinhos estavam tudo lá, debaixo dele, no ninho assim. É isso que Ele faz. Ele nos coloca debaixo das asas dele. E nos protege, cuida de cada um de nós. Para você viver os planos de Deus, você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Você dizer: Senhor, eu não sou mais dono da sua vida, mas da minha vida, mas o Senhor é o meu Senhor. Agora eu entrego a minha vida para Ti. É do Teu jeito, é da Tua forma, não é mais da minha, porque eu entendi que a minha, ela sempre dá errado. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não entregou o controle para Ele, que você possa fazer isso aqui hoje. Se você ainda não confessou Cristo como seu Salvador, nós também não podemos desperdiçar as oportunidades. Não desperdice as oportunidades.